3, 2, 1. Vamos lá. Então, a gente vai agora dar o nosso start. Bom, dando contexto geral, a gente, iniciando totalmente do zero, né? Como eu expliquei, aqui é o arquivo HTML que a gente criou. Eu acho que ontem deu pegar bastante conteúdo que a gente passou, ficamos um tempão aqui, então não vou focar novamente essa parte, tá? A gente já vai criar o site em si, como geral. A primeira coisa que quando vocês forem fazer para criar um site, porque normalmente a empresa elas vão te entregar algo assim, tá? Obviamente, dependendo da empresa que vocês tiverem, vocês vão ter algo chamado Style System, que é um estilo de sistema. Eu não fiz aqui porque, pra vocês terem ideia, eu peguei isso aqui, eu acho que foi 4 horas, 4 e meia estava pronto. Então, tipo, eu fiz para ser rápido mesmo, porque estava ocupado. Mas um estilo de sistema, ele, por padrão... Ah, como que você editar? Enfim, por padrão, vocês vão ter, tipo, tudo padrão de cores, tudo que vocês precisam para desenvolver o sistema. Como a gente não tem isso, vamos fazer uma análise de olho aqui. Como, por exemplo, se a gente analisar aqui, a gente tem, deixa eu ver, uma, duas, três cores predominantes, principais, que são elas. Esse aqui do fundo, que é o nosso background. A gente tem esse preto e temos o vermelho. Aqui era para estar vermelho, só que eu esqueci de mudar a cor, mas vai ficar assim mesmo. Então, o que a gente faz com isso? A gente já começa a ter uma base de um todo. Como todo o site, todo o sistema, a gente tem esse background, então a gente pode já entender que nós conseguimos colocar um background em todo o site disso daqui. Então, podemos já iniciar por essa premissa. Para isso, a gente vai fazer uma organização do site é o seguinte: a gente vai ter aqui os estilos, beleza? Vamos ter uma pasta chamada CRC, que é basicamente uma abreviação de source. A gente pode mudar até esse estilo aqui para dentro. Vai ter todos os source aqui dentro. Vamos ter os JS. E basicamente essa aqui será um estudo de pasta. A gente vai ter todas as pages aqui dentro. Ou seja, a gente vai ter a página index, uma que também que eu vou adiantar é a página de produto. Que é quando você clicar no produto, a gente vai para alguma página específica dessa daqui. Então, essa será a página de produto. E vamos começar a organização. Eu vou fazer o seguinte: a gente vai iniciar com o main.css, que vai ser o nosso base. Também vamos criar um reset.css. Por quê? Vocês lembram ontem que a gente teve um problema que quando eu comecei a colocar o conteúdo no site, inclusive eu vou executar esse código para vocês verem que eu quero falar sobre isso. Open Live Code. Peraí, cara. Tô te ignorando hoje. Beleza. Olha só que parada. Por exemplo, eu vou iniciar aqui já o menu do topo. Olhar o que a gente tem lá no menu do topo. Nós temos uma lista e a gente tem um formulário, beleza? Então, vamos começar aqui já a criar todo esse conceito de lista. Eu sou o mestre do atalho igual o Matheus. O Matheus ele faz uns atalhos aqui que só Jedi que sabe. Depois o Matheus vai dar um curso pra gente de atalho, né, Matheus? Beleza, Pode ser. A gente tá criando, vamos criar aqui a base do que a gente vai precisar. Uma coisa, pessoal, é o seguinte: o HTML, itens como, por exemplo, uma input, ou seja, um campo de texto, ele não necessariamente precisa fechar, porque o HTML já reconhece que essa input ela não tem fechamento, ou seja, porque ela não tem conteúdo aqui dentro. O conteúdo dela é totalmente cheio de atributos. Então, o que você pode fazer é o seguinte: em vez de você aumentar o seu código, você fecha já aqui, ó. Foi o que eu fiz. Ele tem alguns atributos, como, por exemplo, a gente pode definir o tipo de lista. O tipo da input. Existem vários tipos. Por exemplo, vamos definir um tipo data. Se a gente vier aqui na tela, atualizar, olha a input que vem para mim. Ela vem uma input já prontinha de data, com um calendário que você pode vir aqui, fazer a filtragem de data, colocar todos os campos. Então isso aqui ajuda pra caramba. Outro tipo de input que a gente tem, deixa eu ver. Vamos
colocar, por exemplo, tá criando um campo, uma tela de login, a gente tem o campo, a gente tem a input de senha, que aí já vai te dar essa possibilidade de você mesclar senha, tampar a senha do usuário, né? Dar um hide na senha. Deixa eu ver o que mais. A gente também tem o tipo de checkbox. Mas, se não me engano, checkbox tem alguns atributos mais, como por exemplo, aí tu já consegue fazer essa questão de checagem ou não. Obviamente, se for uma checkbox, a gente colocar uma label aqui por trás para ter um texto. Mas o nosso caso, a gente vai usar a input do type Tirge, que a gente quer um campo de busca. E se você digitar aqui, você vê que tem um xizinho aqui, já que a gente consegue fazer essa deleção. Beleza? Ok. A gente conseguiu criar aqui, mas repara que nós temos alguns estilos padrões. E aqui que está o pulo do gato, pessoal. Quando vocês começarem a programar, vocês vão utilizar muito esse inspecionar, porque o inspecionar basicamente é o que move hoje a nossa programação. Olha só, esse aqui é um container do meu cabeçalho. Pararem, o corpo do texto, que é esse daqui, do conteúdo nosso, ele tá com esse espaçamento. Ah, mas como que você vê? Você consegue ver por essa linha um pouco mais tênue de cor, mas também você consegue ver por aqui. No caso do body específico, ele não vai conseguir te mostrar, porque ele tem algumas limitações específicas, mas olha só aqui a margem, tá vendo? Então isso não é uma coisa que a gente quer no nosso layout. A gente quer nós mesmos controlar o espaçamento, a cor, isso, aquilo. Então a Por isso que gente. você vai tacar o reset, então, né? Isso. Isso tacar o reset, que eu vou resetar esse comportamento. Eu vou o comportamento do site. E se vocês repararem que muitos frameworks eles fazem muito isso, como por exemplo o Bootstrap. Bootstrap Reset CSS. Ele tem um rebote que ele fala, no caso, né? Que ele faz tudo reset, ele altera a fonte, no caso, pro padrão do Bootstrap, etc, pra você ter todo um padrão de contexto deles. É o que a gente vai fazer aqui no nosso. Ou seja, uma coisa também muito importante para vocês entenderem, o CSS, ele respeita a hierarquia. Então, se eu vier, por exemplo, aqui no meu reset.css e falar, cara, eu quero que o body ele tenha uma margem de 20 pixels em todo o seu corpo. Porém, aqui embaixo, novamente, eu pegar o mesmo body e falar que eu quero uma margem de 10 pixels, isso aqui ele não vai ser respeitado. Ele vai ser anulado. Eu vou mostrar para vocês o que acontece. A gente vai importar aqui o CSS. Nosso CSS está dentro de source, estilos, reset. Beleza. Agora, deixa eu ver se ele importou tudo certinho. Beleza. Olha que interessante. O de 20 pixels, ele foi com essa marcação. Ou seja, ele ignorou o de 20 pixels. Inclusive, ele tá aqui, ó, reset.css. Aí tem 2.1. Quer dizer que é a linha 1, tá vendo? Ou seja, a linha 1 foi ignorada. A linha que foi respeitada foi a linha 5. Essa linha aqui. Então, quando vocês forem desenvolver um CSS, vocês precisam necessariamente entender que a semântica de como você desenvolve é muito importante. Tá? Nesse caso específico nosso, a gente vai pegar todos os componentes, a gente vai tirar todas as margens que eles tiverem aqui para frente, completar também todo o espaçamento interno que eles tiverem, porque nós queremos que o nosso código ele seja do nosso jeito. Uma coisa também eu quero fazer é definir que eu quero... Não, a gente não vai fazer necessariamente esse componente agora. E olha só, o componente de lista, esses números que vocês veem na lateral, ele é feito via um marker, que é via CSS também, ó. Só que isso aqui é bem padrão do navegador, bem padrão do CSS global, então necessariamente você precisa alterar. Mas vocês conseguem fazer bastante coisa pegando esse evento do marker, como por exemplo, deixa eu dar um pelinho para vocês darem uma olhada. Vou pegar esse marker aqui, vou conseguir fazer uma edição. Beleza, eu vou pegar esse marker aqui, eu posso fazer várias coisas, como por exemplo, mudar a cor dele, red, mudar a fonte dele.
posso, sei lá, falar, cara, dá um transform aí pra mim. Transform. Peixe no Y, X de 300 graus e por aí vai. Então você consegue manipular tudo com meio de marcação. Só que ele ignorou meu transform. Acho que porque ele é um marker. Beleza? Mas, Uma dúvida, como você alteraria o marker no código? em que sentido você fala Dentro do removendo? Visual Studio, do Visual Code, perdão. A gente Sem vai ser fazer isso. pelo console. Ah, beleza, perfeito. Para você fazer esse marker é o seguinte, você precisa selecionar. A gente no CSS a gente chama de selector. Então o que tu vai fazer é o seguinte, tu vai pegar o OL, você vai falar, cara, eu quero o marker desse OL, eu quero que ele tenha uma cor agora de pink, eu quero uma cor pink. Em vez de uma prima minha que amava pink. E também eu quero que ele tenha uma font size gigante de 60 pixels, 50 pixels. Porém, para vocês perceberem isso, a gente precisa voltar o padding do OL. Então, via CSS, ele deveria funcionar. Mas ele literalmente ignorou o meu código, porque olha que interessante, porque na verdade o marker não é do OL, o marker ele é do LI. Então, como eu selecionei, ele literalmente ignorou o meu marker. Como esse color pink ele não foi encontrado, ele acabou dando algum. Eu acho que tu escreveu. Eu acho que tu escreveu G, ping, eu acho. Não sei se é meu monitor. Dá uma olhada aí se tá com K ou se tá com G. Escrevi errado, pô, pessoal. Beleza. Aí, mudou. Escrevi errado mesmo. Foi Beleza. com Aí, K. Isso, você fala agora. assim, em dev, mas bugou, eu não tô conseguindo ver. Você não tá conseguindo ver pelo seguinte, como a gente alterou o tamanho da fonte também, eu coloquei uma fonte gigante, o marker ele foi lá pro quinto, tá vendo? Então pra gente conseguir ver, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai aumentar o pad left dele, aí conforme a gente for aumentando pra gente conseguir ver, tá vendo? Ó, 80 pixels, vou vir aqui no código, vou aumentar para 80 pixels, atualizar a página, o nosso marker foi alterado a cor. Uma coisa também que eu quero destacar, pessoal, é que vocês estão percebendo que eu estou usando muito o Visual Code para vocês verem isso acontecendo em ação. Porém, tudo que vocês fizerem aqui, vocês fazem no CSS, tá bom? Tudo, tudo. Porém, a gente utiliza muito essa função específica de estilos para a gente poder depurar a aplicação. Ou seja, a gente consegue em tempo real ver como que iria ficar a alteração sem que você precise ir lá no código e alterar. Como por exemplo, eu não quero mais esse daqui. Eu também quero fazer o seguinte, eu não quero mais que ele tenha aquele marker. Então eu vou meter um list style none. Beleza. Eu tirei todo o estilo da lista. E é isso que eu quero. Eu vou pegar esse código que eu acabei de fazer aqui. Eu vou pegar esse código que eu acabei de fazer. Uma travadinha novamente. Muito obrigado. E pô, por você cobrar 15 reais do computador e não fazer que presta. Vamos lá. E também não quero mais o marker. Então, ou seja, eu resetei aqui todo o conteúdo, tirei todo o padding e falei, cara, agora toda o L que tiver, ela não vai ter mais nenhum estilo. Porém, pessoal, uma coisa também legal, antes de eu editar o estilo, eu vou fazer isso para vocês verem, existem vários tipos de estilo, tá? Deixa eu dar um... para vocês conseguirem entender. Existem vários tipos de estilo, olha só. Então, nesse conteúdo aqui de OL, vocês têm todos esses estilos pré-definidos para vocês poderem usar. Então, se caso precisar de algum tipo desses estilos, somente vocês virem aqui e ver qual que faz o gosto de vocês, a partir do list style. Perceber que dependendo da linguagem ele muda, da língua no caso ele muda. Ele tem também tipo um que é 01, cadê? Ó, Qual é esse navegador? É o Chrome do Apple? É isso aí, o navegador tá usando? É isso mesmo? não, esse aqui é o Chrome normal, Chrome da Google, né? Tá. Beleza. Então, vocês têm todos esses componentes de estilo a partir desse list style, tá? Aí vocês podem depois fuçarem, ver o que faz sentido pra você. No caso, eu acho que vocês já perceberam quando tava vasculhando, ó. Tem um que a gente vai utilizar aqui, que é esse bem daqui, olha só. E a gente vai utilizar nessa, Uhum. tá vendo? Então, tudo isso
a gente consegue ter um feedback em tempo real para vocês entenderem. Beleza. Vamos lá, vamos botar agora para o nosso código. A gente já tem uma semântica bonita, a gente tem um layout ok. Resetamos o CSS, agora a gente vai precisar trabalhar dentro da mente. Certo. Alguém tá com o mic aberto, pessoal, acho que tá pulando aqui. Vou importar novamente, vou importar a main aqui dentro do nosso projeto agora. Vamos importar o search, vamos importar e vamos importar o main. Agora, todo o código referente ao nosso projeto, ele vai estar aqui. Eu vou fazer mais uma separação para ficar um pouquinho melhor o nosso código, vou fazer o quê? Quando a gente estiver na home, a gente vai importar isso. Porque pode ter arquivos específicos. E aqui a gente vai fazer alguns tipos de comentários mais avulsos, como, por exemplo, trabalhar com do gay geral. Componentes, enfim, beleza? Pior que... Cara, que... Ah, é o... Não. Não é o... Sou eu? Não é também. Eu Não, sou... o geral tá ouvindo, eu acho. Eu tô ouvindo nada não. Agora parou. Enfim, alguma magia do... Aí, vindo. Alguma magia. Beleza, é assim. Aqui a gente vai fazer a produção dos componentes. Aqui a gente vai trabalhar com algumas úteis. Eu vou explicar para vocês isso mais para frente. Isso aqui é mais para a gente organizar o projeto, tá? Não necessariamente vocês precisam fazer isso daqui que eu estou fazendo. Eu acredito que vai ficar legal. Olha só a semântica que a gente está utilizando. Eu tenho uma dúvida sobre essa diferenciação que tu tá fazendo do CSS. Por que fazer um main? Por que fazer uma home? Porque ele vai ficar gigante. O preço da manutenção vai ficar muito ruim, entendeu? Embora a gente hoje não trabalhe mais assim com o CSS, a gente trabalha com pré-processador, um par de coisa, mas normalmente a gente costuma fazer algum tipo de separação para poder ter uma melhor tipo de trabalho. Como, por exemplo, a gente separou o reset, um arquivo de reset, a gente está separando a página no arquivo de página, e a gente está separando os componentes da main, que são reutilizados em todas as páginas, entendeu? É mais para a gente poder organizar e não ficar uma coisa bagunçada. Não é uma coisa nada demais, tá? Beleza. Só uma coisa também bem importante reparem como que eu fiz a importação dos componentes. Primeiro eu importei o reset, depois eu importei o main, depois eu importei a home. E tudo isso tem um porquê, tá? Deixa eu até colocar um comentário aqui. Importação. Tudo isso tem um porquê. O que acontece? A gente acabou de visitar todos o espaçamento daqui de todos os layouts. Então, se eu pegasse esse reset aqui e colocasse ele aqui embaixo, e quando eu fosse colocar dentro de algum componente, por exemplo, esse componente do cabeçalho, ele não iria funcionar, porque o último a ser lido vai ser o reset. Lembra que eu falei sobre hierarquia? Então, a gente quer resetar tudo, porém a gente quer modificar informações, então pode conter alguns componentes que vão ter espaçamento, que vão ter essas melhorias. Então, por isso que esse aqui vai ficar em primeiro lugar, esse componente em segundo e esse em terceiro. Porque vamos supor que eu na página home eu quero que algum componente tenha alguma ação diferente. Então eu vou fazer essa alteração. Tá? Vamos iniciar a trabalhar pelo componente de menu. Então eu vou iniciar a trabalhar pelo header do menu. Vamos definir aqui que ele não vai ter nenhum background color, porém eu vou dar um espaçamento de tom para ele. Ele também vai ser um display flex, eu vou mostrar para vocês isso em tempo real, explicar melhor como que funciona. Ele vai ter um justify content, a gente vai dar um space around para ele, e também eu vou dar um aligned items center.
Olha a magia que aconteceu agora. Não aconteceu nada. Olha que legal. Por que não aconteceu nada? Porque, embora a gente... Acho que eu atualizei a página, mas o header não veio. Deixa eu ver... Porque faz tá sentido. colocando classe. Eu esqueci de colocar a classe aqui Aí. no header. É. Fez todo sentido. Beleza, olha só. Então a gente acabou de fazer o quê? Nós criamos um tipo de display flex. Esse display flex, basicamente, pessoal, o Google ele dá esse apoio para vocês conseguem passar aqui o mouse por cima, vocês vão ver flex. E olha só o que ele fez. Ele criou tipo um container, e dentro desse container a gente tem várias possibilidades. Estão vendo aqui esses tipos? Então, exemplo, no nosso caso não era nem esse, eu coloquei até errado. No nosso caso era esse daqui, ó. É o Space Battle, não sei nem como mencionar essa palavra aqui, tão complexa que ela é. Então, a gente com esse Space, aí você percebe que ele mudou. A gente vai pegar o código aqui, vamos vir lá no CSS e vamos alterá-lo. Ele vai estar como a gente quer. Então, era isso que a gente quer. Basicamente, é isso que está no layout. Cadê o nosso layout bonitão? É isso aqui. Um espaço do outro. Beleza, a gente está chegando mais ou menos numa semântica legal que a gente está querendo trabalhar. E é isso. E, pessoal, não tenham receio de usar a ferramenta que tem para vocês utilizarem, principalmente da Google, essas ferramentas que já estão disponíveis para a gente, porque facilita e vocês vão ser mais ágeis. Por exemplo, aqui vocês conseguem ter uma dimensão melhor do que vocês estão fazendo. Enfim, vamos lá. Agora, outra coisa que eu quero fazer é o quê? Eu também quero definir isso aqui como display flex, porque vocês perceberem, aqui ele está um ao lado do outro e não está um embaixo do outro. Então, para a gente fazer isso, vai ser a mesma coisa. Lembrem sempre que, quando a gente trabalha com CSS, a gente trabalha com seletores. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai entrar dentro do header e vamos selecionar esse OL. Eu não vou ficar criando várias classes, porque acaba que uma hora vai ficar escassa. Isso é preferência minha, tá? Tem pessoas que preferem criar, por exemplo, header, sei lá, ponto list menu e determina isso dentro de uma classe. Eu, particularmente, já prefiro ter um controle melhor trabalhando assim. Mas lembrando novamente que é preferências por preferências. Vamos lá. A gente definiu como display flex. Olha, tá chegando onde a gente quer. Ele tá um lado do outro, porém a gente tá sem espaçamento. Então a gente vai novamente, via seletor, pegar o header. Vamos pegar o OL, vamos pegar o LI que tá dentro dele. Ou seja, a gente, via árvore, a gente foi dentro do elemento. Deixa eu aumentar um pouquinho a tela. Beleza. Ó, a gente foi dentro do elemento que tá com a classe header. A gente pegou o L, a gente pegou o LI. Agora a gente vai editar o LI. Eu vou definir que ele sempre vai ter um padding left de 10 pixels. Sempre. Então ele sempre vai ter um espaçamento lateral de 10 pixels. Olha só. E é basicamente assim que a gente tá querendo o nosso componente. Só que outra coisa interessante que eu vou fazer aqui agora. Se vocês perceberem, embora eu usei uma tag A, que é uma tag de link, que ontem eu comentei com vocês, a tag de link tem um tipo de semântica, percebam que ele não aplicou a semântica de link aqui, porque ele falta um atributo para o link de fato funcionar, que é esse atributo. Aqui no caso específico, a gente não vai ter nenhum atributo, vou colocar apenas uma hashtag. Também a gente não vai ter nenhum atributo, vou colocar apenas uma hashtag, depois a gente cria alguma página legal para ambos. E olha só, agora ele aplicou de fato que ele é um link. Porque anteriormente, de fato, ele não era um link, ele era um item antissemântica, porque ele não tinha a direção para onde o link iria acionar, tá bom? Então, continuando, vamos lá. Agora, o próximo passo é a gente definir a cor do nosso background. Para isso, como a gente tem em todas as telas vai ser a mesma cor, a partir do reset mesmo, eu vou pegar o corpo e eu vou definir o background color dele aqui. Só vou confirmar uma parada, que é qual que é o background color. A gente vai aqui no Figma, vamos pegar isso daqui. A gente agora tem um background color. E olha a mágica. Então, show. Começamos a ter agora uma base do nosso site, uma carinha, tá ficando melhor. A gente tá tendo todo um jigdai. Olha, meu cachorro quer lutar. Entrar. Vem.
Então vamos lá. Onde que eu parei? Tá, agora a gente vai continuar essa questão dos menus aqui. Para o menu ficar ok, nós vamos precisar fazer duas coisas. Vamos definir esse texto como branco. Então, novamente, vamos selecionar o header, OL, LI, vamos pegar a tag A, vamos dar uma color right para ele. Uma coisa que eu quero fazer, pessoal, existe um atributo chamado cursor. Qualquer componente ele tem. Eu vou usar o pointer. Por quê? Porque quando eu passar o mouse por cima do atributo, eu quero que eu faça isso aqui, ó. Tá vendo que o meu mouse mudou? E existe vários tipos de cursores, como por exemplo, deixa eu mostrar para vocês alguns aqui. Ó, existe, deixa eu ver, um call resize, por exemplo, que você consegue pegar o componente e mover, ó. Então isso é bem interessante quando a gente faz alguns itens específicos, a gente não sabe o que é isso aqui, a gente coloca para o pessoal entender. Aqui quando passa o mouse em cima, vocês entendem que ele já é um link, é uma coisa clicável. Beleza. Eu também quero remover esse traço aqui embaixo. Isso aqui é um atributo padrão dos links. Eu quero resetar esse atributo. Para mim, resetar um atributo, eu vou fazer dentro do reset.css. Então, eu vou pegar aqui a tag A. Eu não quero mais que nenhum atributo meu ele tenha um test decorator. Então, toda tag A, a partir de agora, ele não vai ter mais nenhum traço embaixo. Beleza, tá ficando legal, tá ficando bonito, tá ficando apreciável. Porém, não tá igual. O que a gente vai fazer aqui agora, para ele começar a ficar interessante, eu não quero colocar comentário não, cara. Deixa eu dar um inspecionar aqui. Beleza. A gente ver... Cadê o menu? E eu coloquei nome, tá, pessoal? Para vocês conseguirem entrar e clicar nos componentes caso aconteça uma coisa comigo. Olha só, ele tá usando uma fonte Poppins. Ele tem um regular. Uma fonte size de 22 pixels. A gente aqui tá usando o quê? Estamos usando uma fonte Times, que é a fonte padrão do Mac. Nossa fonte está com 16 pixels e não tá como tá no protótipo. Então, para isso, a gente vai fazer uma coisa bem legal, que é a importação de fontes. Essa fonte Poppins, ela tem na Google Fontes. A gente vai fazer... Ó, tô até aqui, porque ela é bem famosinha. E a gente vai verificar o que nosso site está ocupando para a gente selecionar lá. Então eu sei que tem uma de 400 que é regular. Tem uma 700 que é uma tag body. Beleza, a gente tem 700. Vamos ver aqui também é 700. Aqui é 500, 400, 500, 700. Deixa eu ver o que estou utilizando aqui. Aqui a gente também está usando uma 500, 400. Beleza. 500... É isso. Então a gente tem uma fonte de 400, a gente tem uma fonte de 500 e para os textos a gente tem uma body. E reparem bem que aqui na lateral ele gerou para mim dois tipos de importação. Via HTML, que ele vai importar aquele lista, ou eu posso dar um @import também dentro do meu CSS. Eu particularmente vou fazer via HTML mesmo, para depois a gente poder controlar em vez de ficar alterando o CSS para alterar a fonte. Deixa eu pensar se é uma boa prática. Na verdade, eu vou fazer via o reset. Porque assim, a gente somente importaria... Deixa eu pensar. Não, vou fazer via link mesmo. Melhor. Depois a gente somente altera aqui. Eu vou importar em cima do CSS, pessoal, porque aí a gente consegue fazer um controle melhor. Importação de fontes. Ok. Esse atributo pré-connect basicamente está falando para o navegador que antes do site todo ser ele quer que ele faça uma força-tarefa para buscar aqui. Então ele pré-conecta aqui, ele basicamente também ele dá uma passadinha no statics da Google e aqui é sim que a gente vai e importa o style sheet da fonte. Para quem não sabe, esse aqui ele retorna apenas um CSS para a gente minificado com todos os detalhes da fonte, tá? Olha só. Aqui é aquele que a gente fez. Então tudo aqui tem tudo questão do font face. Aqui define o source, de onde está o arquivo de fonte, etc, etc. É só isso. E aqui também ele fala aonde que a gente vai definir a rule do CSS. Como a gente está fazendo isso aqui, eu defino todos os meus itens, eles vão ter essa fonte. Ben, Oi.
Naquela opção de import, seria o quê? Seria para baixar o arquivo e ele ficar salvo ali numa pasta? Seria isso? Não. Você também pode fazer o seguinte, você pode vir aqui no seu Got CSS e importar ele aqui, ó. Tá vendo? Ah, tá. Ele importa pelo link, assim. Isso. Ele importa pelo link. Quando a gente trabalha com pré-processador, algumas coisas a gente vai fazer muito isso. A gente com React, porque às vezes a gente não trabalha com um atributo HTML. Mas ele tem alguns arquivos, alguns itens contra, porque meio que ele trava o seu CSS. Aqui no código HTML, quando ele dá um pré-connect, a primeira coisa que o navegador faz já é bater aqui. Então, esse arquivo ele vem mais rápido. Embora vocês perceberam que quando eu abrir aqui a URL, esse arquivo não tem nenhum kbyte direito. Não, kbyte vai ter, né? Mas chegar a ter uma parada gigante. É pequeno, mas para evitar qualquer tipo de crossover, qualquer tipo de demora, a gente faz essa importação aqui, tá? Mas se você tiver a possibilidade, vocês podem importar também aqui, dá na mesma coisa. E vamos lá. Agora a gente definiu aqui que todos os itens vão ter uma fonte family poppins. Mas você fala, mas Junior, tem uma vírgula de sans serif aqui. O que acontece? Existem navegadores ou existem um pouco mais antigos que eles não conseguem baixar a fonte ou tá muito ruim a sua internet. O que o CSS vai fazer, ele vai ignorar. Ele vai pegar qualquer fonte que seja sans serif. Entendeu? Então, basicamente ele vai entrar aqui e falar, cara, eu quero a Poppins, mas não tem a Poppins, então pega uma sans serif. É por isso que é a vírgula, pra gente não ter essa questão de demora no carregamento do site. Tá bom? Então, olha só, a gente conseguiu já mudar aqui o layout. Você pode perceber que agora a gente passar o mouse em cima, ele tá com uma Poppins ou uma sans serifs com o tamanho que a gente quer. Vamos ver agora qual que é a font size no nosso menu. A gente tá com uma... Deixa eu botar aqui que tá... A gente tá vendo a Brown. Até aqui tá ok, pessoal? Tô entendendo bem? Tá de boa? Suave? Tá de boa, pra mim tá de boa. É bom também. Então, show. Vamos lá. Definir o font size de 22 pixels, igual tá aqui no layout. Vamos voltar no site e ver como tá ficando. Olha só, tá ficando já com a mais cara do nosso site, tá vendo? A gente tem um pouquinho mais de espaçamento de 48 pixels, mas eu não vou respeitar esse espaçamento porque eu tô achando que não tá ficando legal, só vou aumentar um pouquinho mais. Existe um atributo, pessoal, que eu vou mostrar pra vocês agora, porque eu não vou querer... Basicamente, o que eu quero fazer aqui agora é o quê? Eu não quero que o primeiro item, ele tenha espaçamento de todos os itens. Eu quero que esse primeiro item em específico, ele tenha o mesmo espaçamento daqui. Porque senão aqui ia ficar muito separado, aqui fica muito perto. E não é legal. Se vocês perceberem o nosso site, os dois têm o mesmo tipo de espaçamento, sabe? O que a gente vai fazer é o quê? A gente vai pegar aqui o header, a gente vai pegar o L, a gente vai pegar o LI. Quando chegar o LI, a gente vai fazer o seguinte, a gente quer o First Shield, que é o primeiro item. A gente pode fazer também o First, que é o primeiro. A gente vai pegar o padding left dele e vamos estar com 0 pixels. Vamos salvar aqui. E ele não funcionou porque... achei que ele já ia... Perfeito. É que eu precisa de parâmetro, verdade. Enfim, olha só. A gente já conseguiu dar um padding nisso daqui, mas aqui foi ignorado, tá vendo? Pelo parâmetro que a gente colocou, que a gente quer o primeiro filho. E existem também alguns parâmetros que eu vou falar pra vocês. Pensem no CSS como seletores, ou seja, a gente pode pegar aqui, a gente pode ir selecionando do que a gente quiser. Existe também algo chamado NTD Field, o qual você define o qual item você quer pegar. Tipo, por exemplo, pegar 2, 3. Digamos que a gente tenha 40 listas aqui. Você quer pegar o último list, você pode pegar via 40 aqui e editar apenas ele. Então, esse é o tipo de seletor que a gente está mexendo aqui via CSS. Até aqui também tá ok, pessoal? Então, Sim. de bola. Eu falo porque essa dinâmica nossa, a ideia é que a gente tire essa dúvida em real time, tá? Para vocês depois não ficarem na cabeça. E vamos botar também o peso da fonte. O peso da fonte, basicamente, é essa questão de contexto daqui, ó. Por exemplo, quero uma fonte básica, uma fonte mais pesada, quero uma fonte... Aí assim a gente vai selecionando a partir desse tipo de peso. No nosso caso, é 400, é o mesmo do site. Temos algum tributo que eu esqueci.
Não, perfeito. Vamos lá. Agora a gente vai fazer um trabalhinho legal, que é mexer nesse campo de busca. Esse campo de busca ele é um pouquinho diferente do que a gente tem. Um pouquinho, só pouca coisa. Tá quase igual o site, né? Vamos trabalhar um pouquinho em atributos aqui agora. Existe um atributo no input que chama placeholder, que é basicamente o que aparece lá dentro. No nosso caso, a gente vai colocar como buscar. Quando você altera o placeholder, ele aparece lá dentro de buscar e quando você digita, ele some. Tá vendo? Então, esse é o nosso queridinho placeholder que eu coloquei aqui. Vamos lá falar sobre o campo de input. Antes de fazer qualquer tipo de campo, eu recomendo que vocês peguem aqui e observem bem o que a gente está fazendo, tá? Como, por exemplo, a gente vai formulário de busca. Esse aqui é o nosso item. Eu vou fechar os demais. Nosso formulário de busca, atualmente a gente está com um espaçamento bem legal de... Cadê o meu espaçamento? Como eu fiz essa parada? Acho que... Não, perfeito. Beleza. A gente está com 20... Vamos deixar 20. 20 aqui e 20 no lateral. Porém, eu quero que ele sempre fique com esse espaçamento aqui por padrão, tanto para digitar quanto para placeholder. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai dar um background nele. Eu vou pegar esse background dentro do Figma, tá? Até também servir de shadow, pra gente já colocar. O que eu vou fazer é dar um ID para ele. Pra vocês verem outro tipo de seletor. Vou colocar aqui campo busca. Como ele também é um componente, campo de busca ele sempre vai ser reutilizável, eu posso até fazer o seguinte, melhor ainda, eu vou criar uma classe chamada busca for. Então essa classe aqui ela vai ser responsável pelo formulário de busca. Vou pegar esse busca form aqui, beleza? Por enquanto não mexe na, a gente mexe direto na input. Então, ok. Vou manter esse aí. Vamos lá. Vamos novamente pegar aqui o Shadow. Vou falar sobre o que é Shadow para vocês já. Pra quem não sabe. E o background. Formatar. Só formatei a linha, só ficar mais bonitinho e organizado. Então, olha só. Eu peguei o background, que é a cor de fundo, e peguei o Shadow. Para quem não sabe o que é Shadow, é basicamente esse efeito que ele dá aqui de fundo, como se ele fosse espaçado, sabe? Não consigo tirar para vocês verem, mas quem faz esse efeito é o Shadow. Deixa eu mostrar para vocês manipulando ele aqui. Por exemplo. Tudo bem, só uma Oi. dúvida. Pode falar? No caso, você poderia colocar a classe dentro daquele input que você fez lá, ou você tem que colocar esse form? Não, criar a classe? eu posso colocar, como comentei, são seletores. Eu posso ou pegar ele via essa classe, ou também posso fazer isso daqui, ó. Um outro exemplo para vocês. Eu posso pegar ele via ID também. Eu pego o ID dele, Entendi. passa aqui, ó. Também funciona. Aí, Ou eu mas posso... você criar uma classe é uma forma de padronizar também, né? Caso tenha outros campos desses. Isso. Porque se você pegar o ID, só altera esse. Só altera esse daqui. Entendi. Aí, nesse caso, já tem outra tela com o mesmo ID, ele vai ser alterado. Porém, eu costumo fazer, por exemplo, essa questão de hierarquia de classe, porque como a gente tem um form, que é um formulário de busca, e tem uma input dentro, então todo form que tiver a classe de busca e tiver input vai ter o mesmo estilo. Se você perceber no nosso site que a gente está montando aqui, a gente tem o mesmo form aqui, o mesmo form aqui. Então, basicamente, copiar o que a gente já criado, a gente não vai precisar recriá-lo, entendeu? Entendi. Esse que é a ideia do conceito da gente criar componente. Mas você pode selecionar ele via ID, pode selecionar ele via classe, também você pode selecionar ele via placeholder, selecionar ele via type, via name. Qualquer tipo de atributo que ele tiver, você pode selecionar. Por isso que é o conceito de seletor. Cara, meu cachorro tá brigando aqui. Fred, vou ficar em silêncio, fazendo favor? Obrigado.
Quero Então, ver ou respeito. você pode segmentar tudo que tiver e alterar só aquilo, ou você pode padronizar para outras partes do projeto também, né? Isso. Legal. Como existem casos à parte, como por exemplo, a gente poderia chegar a uma página específica tem uma coisa diferente. Então, você pode definir uma classe diferente para ela. A ideia que eu estou fazendo aqui para a gente do seletor para selecionar ele assim, em hierarquia, é para a gente manter um padrão. Mas, por exemplo, nesse caso aqui, eu vou fazer o campo de busca com essa classe, que foi a classe herdada aqui, tá vendo? Definir uma classe para ela. Se você vir aqui Já, no layout, você vai ver que ele já herdou a classe que a gente tem, e o estilo também está no campo de busca. Tá aqui, ó. entendi. Perfeito? Já. Show. Então vamos lá. Outra coisa que a gente também tem, a gente tem um espaçamento de dentro. Lembra que eu falei para vocês do tipo de espaço? A gente tem um espaço de fora, ó, aqui é perfeito. A gente tem um espaço de fora e a gente tem um espaço dentro. Atualmente, dentro tem um espaço de 2 pixels, que é o espaço que ele está dando lá dentro. No nosso exemplo, a gente tem 20 pixels de espaço. Cara, aqui ficou muito grande. Mas eu quero manter esse 20 pixels no lateral. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar 20 pixels aqui, com 16 pixels acima. Deixa eu ver se eu fiz certo. É o contrário. Olha só. Agora a gente definiu que no topo tem 16 pixels, no lateral tem 20 pixels. Só que eu tô achando muito grande ainda. Então eu vou diminuir para 10 pixels. Beleza, agora ficou uma cara que eu gosto. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse código aqui. Eu vou lá no nosso campo de busca e vou definir que ele vai ter esse espaçamento interno por padrão. Usando o call space 4 aqui. Depois eu mudo isso. Vamos lá. Beleza. Só que repara bem que ele tá bem quadradão, tá? Tipo aqueles parada antiga. Se você reparar, ele tem aqui, ó, folha de estilo de user agente. Ou seja, cada navegador que vocês abrirem, ele vai ter um estilo. Cara, e não é isso que a gente quer. A gente quer que a aparência dele seja como a gente faz. O que a gente vai fazer? A gente vai lá novamente no Reset CSS. A gente vai falar assim, que eu quero que todo o nosso input ela não tenha nenhuma borda. A gente vai dar um border none para resetar essa questão de borda. E também o outline dela vai ser none também. O outline, deixa eu manter o outline para vocês entenderem o que é outline. Ó, tá vendo quando eu cliquei de um foco? Esse é o outline, tá? Então eu vou remover o outline dele. Eu não quero que ele tenha outline. Perfeito. Na verdade, eu vou fazer esse outline para todos, porque eu não quero que nenhum componente meu tenha outline. Agora a gente está zerado. Olha só. Agora está começando a ficar uma cara que a gente quer que fique, que é uma cara mais igual ao nosso template. O que falta agora? A gente mudar a cor e a gente definir essa bordinha lateral. Essa bordinha lateral, atualmente, a gente está com 30 pixels. Porém, para a gente ver se vai ficar legal os 30 pixels, a gente pode vir aqui dentro do navegador, dar um border radius, ver 30 pixels. Ó, ficou bonito. A gente vem aqui no navegador também, pega esse código, vamos lá no nosso componente que a gente está fazendo e vamos definir que ele vai ter esse radius de 20 pixels. Repare também, pessoal, que ele vai atualizar e aqui ele não vai funcionar, porque nesse element.style que está aqui no navegador, ele basicamente ele insere o código de elemento aqui. Mas se vocês atualizarem, ele vai continuar a mesma coisa. Só vai sumir aqui o elemento.style. Beleza, tendo isso pronto, o nosso ponto está quase pronto. Porém, se eu digitar aqui, ó, ele ficou uma cor preta. Não é uma parada legal e que eu quero que fique. Então a gente vai meter uma color para ele ficar a cor que a gente quer. Perfeito. Conseguimos finalizar nosso componente de header. E vocês perceberam que foi 1 hora de relógio a gente batendo esse papo? Por isso que eu falo que a gente não tem tipo, um limite pré-definido. Ok, repara bem. Aqui a gente tem um título, a gente tem um H1. Pessoal, se for pra vocês cansativo, vocês me falam que a gente pausa e continua outro dia, tá? Mas a gente tem um pouquinho de coisa aqui, tem que consumir uma API. Então, eu tenho só, não sei se a galera concorda, mas só uma observação. Eu acho que assim fica muito corrido para a gente entender enquanto você vai fazendo. Então,
sei lá, uma dica. Quando terminar de fazer o código, você poderia fazer um desafio igual fez no anterior para a gente alterar algumas coisas e assim a gente consegue engessar mais o conhecimento, porque Não, fazendo em tempo real não dá. então, a ideia é que vocês façam esse site também aqui, tá? Tipo, Sim, mas aí em tempo real com você? não, em tempo real não. Tipo, tô mostrando como eu tô fazendo pra vocês. Eu tô ensinando vocês a fazer, mas eu quero que vocês façam a versão de vocês desse site. Entendi. Sacou? Entendi. Aí vocês façam, cliquem no GitHub e me mandem. Que aí eu vou avaliar o código de vocês, vou ver se tá tudo ok, se vocês entenderam bem o conceito de algumas coisas. Porque, igual a gente tá gravando aqui agora também, vocês podem rever a aula, etc, etc. Mas a ideia é que vocês peguem e vocês façam tudo que a gente tá fazendo na aula. Vocês peguem isso aqui, publiquem no GitHub e me mandem a URL, beleza? Seria interessante também, pessoal que é mais novato, a gente tem canal de voz aqui, fazer em grupo, tá ligado? Compartilhar o que vocês Boa. entenderam e fazendo todo mundo junto, que daí eu acho que é até mais fácil de conseguir fazer e entender. Com certeza. Ou chama também, o pessoal que já sabe, chama a gente, pode me chamar. Fala, pô, Bené, eu quero fazer aqui agora, pode fazer comigo? Cara, posso fazer. Só me manda mensagem tipo, um tempinho antes, aí eu faço com vocês, fica à vontade. Mas, tipo assim, o que eu tô fazendo com vocês aqui agora, tô te mostrando como que eu faria, entendeu? Como eu faço. Porque o que eu vejo é que muitas pessoas não imaginam como que alguém faz alguma coisa. Então, como vocês estão vendo, tá gravado, então vocês param o tempo de vocês, revejam o vídeo e façam vocês mesmos no mesmo site que eu tô fazendo com a mesma ideia, entendeu? Só que, obviamente, aplicando o conceito de vocês, quiser mudar coisa, mudar isso, mudar aquilo, fica à vontade, tá bom? Foi eu. Aham. É uma boa. Não, perfeito. Tem um sistema de cargo já, mas a gente tem que. Depois a gente bate um papo e define quem quer ficar com os cargos de moderação, etc, tá? Uhum. Tá, fechou. Ó, vamos fazer assim, a gente vai até 20, 30 para vocês, que é o horário que não podia entrar e tal, aí já não fica tão cansativo. Aí vocês pegam o que vocês fizeram hoje, entenderam hoje, colocam em prática. Amanhã, quem fizer me manda, etc. A gente vai continuando esse projeto. Mas vamos continuar aqui pra gente, pelo menos, tentar batendo na minha API lá. Fechou? Então, prosseguindo. Então, vamos lá. A gente criou aqui agora o componente de cabeçalho. Ele tá pronto, ele tá rodando já, tá funcional pra gente. Agora eu vou começar a criar conteúdo. O conteúdo a gente vai fazer ele dentro do código main. A gente está definindo que é aqui dentro do nosso corpo. Eu tô percebendo aqui que a gente tem uma parada muito fácil que a gente pode fazer também, que é esse footer. Esse footer somente tem um background e um texto. Então vamos montar ele também já. A gente tem um componente de footer, tem o elemento de footer, né, que na verdade as tags são chamadas de elementos pelas próprias normas, então vamos chamar de elemento também. E a gente tem uma tag P. É o texto que está aqui. Copy text, beleza. Eu vou definir, eu vou criar uma class, eu vou fazer o seguinte, vou selecionar pelo ID, footer, para vocês verem o tipo de seletor. Ele também é um componente, então vamos definir o footer aqui. O footer, ele é mega simples, então a gente tem um background color black, a gente tem um display flex. Display flex, também quero uma linha de itens para centralizar ele. E eu também quero que ele justifique o conteúdo no centro. Eu também vou fazer o seguinte, eu vou pegar pelo próprio footer aqui, eu vou pegar a tag ao parágrafo e vou dar uma color de right. Vamos ver como que ele ficou. Perfeito. É isso que a gente queria. Deixa eu só verificar que estou dando 30 pixels, eu não vou fazer 30 pixels, então para ver se vai ficar legal antes de eu colocar no código, eu vou fazer isso aqui. Vou botar uns 20 pixels, para mim tá ok. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Acho que não. Esse aqui vai ser o nosso footer.
A gente terminou mais um componente. Beleza. Agora vamos iniciar a fazer agora esse título aqui, louco da cabeça que eu fiz. Olhem só. Reparem que o título é bem Alimentos Delivery. É tudo isso que é o título. Ou seja, esse aqui é o nosso site. A gente tem que colocar todo esse item aqui dentro do H1. Tem Alimentos Delivery. E vamos ver como que ele tá ficando. Olha só. Ele não ficou como tá aqui, cara. O que a gente pode fazer é o seguinte. Eu vou ensinar vocês uma parada bem maneira. Eu vou criar um utils, que eu vou chamar de title site. Em português aqui. Então. Título site. Beleza. Então, qual que é a pegada? Daqui vai ser um útil, daqui não vai ser um componente, daqui vai ser um útilzinho pra gente. Então, a gente tem um título de site, que ele atualmente ele é uma color white, então a gente tem uma cor padrão branca. O que seriam úteis? Oi? O que seriam úteis? Então, esse úteis eu estou fazendo por via de separação, mas uma via de regras. Mas basicamente eu separo os componentes úteis e assim vai, pages, porque, por exemplo, esse úteis é uma parada que eu sempre vou utilizar. Então digamos que ele é um componente útil no site, sabe? É esse conceito que eu levo como base para a gente fazer uma formatação. Ah, não curti mais então. Beleza. Você respondeu sua pergunta. Outra coisa que aqui também tem é que ele tem 700 de peso. Então a gente vai vir aqui, vamos definir que meu cachorro tá tentado hoje. Ele tem um pouquinho mais de bola, então a gente tem fonte de tamanho. A coisa que eu vou fazer para mim não aumentar tanto o font size dele é ver aqui, font size 30 pixels, ficou pequeno. Olha só, a gente tá chegando onde a gente quer, beleza. 30 pixels. Ok. Agora o que falta é a gente definir esses dois itens aqui. O que eu vou fazer aqui, a via de semântica eu vou colocar uma spam aqui dentro, como não sei se vocês lembram, ontem eu falei para vocês que a spam ela não tem semântica, ou seja, se vocês colocarem aqui dentro, ele é um container vazio, mas a gente estilizar, fica ótimo. Então, beleza, eu vou colocar aqui alimentos delivery, vou colocar uma tag aqui dentro, que é uma tag BR também não tem semântica. A gente vai quebrar esse título aqui. A gente vai ter o título site. Tá rolando chiado de novo. Parou. Opa, voltou, parou. Acho que é loucura. É de Mr. Dev não, velho, que tá aberto o microfone. Parou. Beleza. Ok. Olha que parada que eu achei que não vai funcionar. Então o que eu vou fazer é pensar aqui. Vou pegar esse spam também, vou criar outro spam aqui dentro. A gente vai manipular esse elemento. Chegou. Aqui é onde o filho chora e a mãe não vê, tá, gente? Esse spam, né? Por que serve ele? Porque o BR pula linha, né? O spam, ele faz um outro container, assim, cara? Ou é um tipo um div? É um div de uma linha só? Sei lá. Perfeito, é isso. É tipo uma div para texto. A gente colocasse uma div também não ia fazer tanta diferença. Mas o spam ele não tem semântica também, então para texto ele fica ótimo. Eu coloquei duas spam, porque como ela não tem semântica, e a gente vai fazer nesses dois itens específicos um trabalho diferente, como por exemplo, a gente vai pegar e mudar a cor desses dois itens, então a spam fica perfeita pra gente, entendeu? Ficou claro a minha resposta? A gente define aqui, a gente tem aqui a questão do negócio. Outra coisa também vocês podem fazer, pessoal, para vocês testarem o código de vocês, podem entrar no HTML por aqui, ó. Como, por exemplo, eu tô pensando em colocar um BR para quebrar a linha dele. Vamos ver se vai ficar legal. Olha só. Ele quebrou a linha como eu queria.
só que ele não ficou alinhado como é para ser. Então, para mim, isso aqui não é uma solução que eu gostaria. Quero para mim. Eu Colocar fazer numa uma div novamente. específico? É, mas a gente pode fazer, em vez de ser uma div, a gente tá usando container de spam, a gente pode fazer isso daqui, ó. Eu acho que não vai funcionar. Perfeito. A gente vai fazer uma div aqui dentro. Uma div aqui dentro. E repare, que esse aqui foi bem importante a gente fazer. E olha só que ele quebrou aqui a linha. Que a gente colocou a div, aí deu uma quebradinha. Mas a gente também pode definir o display do nosso título. Pra vocês verem em tempo real, vou fazendo por aqui pra vocês entenderem o que eu quero fazer. Também quero definir que aqui é um display de flex, só que eu quero definir que a flex direction dele é uma column. Então, olha só como que ele ficou agora. Agora ele ficou como eu quero. Então, perfeito. É isso que a gente queria fazer. E a gente vai começar a pegar o título do site. A gente vai pegar a primeira div, mas eu não vou colocar como uma div, né? Vou colocar aqui como container subtítulo. A gente tem o container subtítulo. Vai ter os itens, porém o H1 ainda não funcionando porque a gente não definiu. Vamos botar lá o título do site. Vamos definir como flex também. Beleza. Tá chegando o que a gente quer. Deixa eu testar uma. Olha só. Esse bem aqui é bem maior que esse delivery. Então a gente também vai fazer essa manipulação via essa questão do CSS. A gente vai pegar onde a gente está pegando no spam, a gente vai diminuir o font size dela para uns 40 pixels a menos, até ficar o tamanho que a gente quer. Então, deixa eu ver se tá a cara. Não. Por quê? Não tá. Tem também um atributo. Esse lineage, a gente define a altura do texto. No caso, a gente quer que ele colhe um pouquinho mais, que foi o que aconteceu aqui. Então, perfeito. Seria isso que a gente queria. A gente vai vir agora aqui na spam e vamos definir isso. Porém, ele está muito colado e que o nosso site ele não está colado assim. Eu vou também pegar esse atributo dessa div, eu vou dar um margem nele lá de 10 pixels. Vou botar para 20, perfeito. Era isso que a gente queria. No container subtítulo. E temos uma margem nela de 20 pixels. Ok. Agora, uma coisa também que eu vou fazer, todo o container do nosso site, ele é bem padronizado, se vocês perceberem o nosso layout. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um padding global no nosso site, na versão desktop de 30 pixels. A gente nem vai pegar a versão ainda mobile. Vamos lá. Beleza, 16 pixels, 30 pixels. Também pro componente de menu acompanhar o espaçamento, tá? Foi por isso que eu coloquei esse daqui. Beleza. Aqui tá um pouco maior, mas eu confesso que eu gostei desse tamanho aqui. Então eu vou manter. Depois quando vocês estiverem fazendo de vocês, vocês podem ficar à vontade para alterar, tá? Então vamos lá. Agora, pessoal, a gente vai fazer consumo de API, tá? Que é essa API aqui que eu mostrei para vocês que eu tô fazendo. Eita, não vou trocar a senha não. Que é essa API que eu tô fazendo aqui. Deixa eu mandar para vocês. Já mandei no chat, depois vocês dão uma olhadinha. Vamos só fazer essa questão desse título. Aí vamos só trabalhar com JavaScript pra gente consumir essa API. Não sei se hoje vai dar tempo, mas vamos tentar. Vamos lá. Até aqui tá ok? Alguém quer falar alguma coisa? Um questionamento? Tirar uma dúvida, na questão do CSS, eu estava vendo num curso que basicamente você deixa a ordem do CSS da mesma ordem que você deixa as tags do HTML. Isso é via de regra para indentação ou vai de cada dev? Cara, tipo assim,
se a gente for definir, por exemplo, aqui assim, estrutura assim, CSS tanto faz, tanto fez para ele. Mas se a gente for definir por hierarquia, tipo header OL, sim. Como foi o caso que eu fiz aqui, tá vendo? Eu peguei, se você tá vendo essa parada aqui em cima, ó? Eu peguei o elemento, no nosso elemento, no caso é o header, e abaixo dele ele espera um OL. Se não tiver, ele não vai aplicar o estilo. Mesma coisa é aqui. Ele pega o elemento que está com a classe, para ele tanto faz que elemento que é, porque eu defini o nome como header, mas podia ser abracadabra aqui, e tivesse no elemento, ele iria esperar um OL e um LI. Se vier um A aqui, o A não vai ser alterado, vai ser apenas o LI, entendeu? É por isso que a gente faz essa questão. Mas em questão aqui de hierarquia, tanto faz, tanto fez. Porém, entra aquela questão que eu comentei com você. Se caso você, por exemplo, a gente colocar esse estilo aqui, ó, que a gente pega o primeiro item e tira o espaçamento do lado esquerdo dele e colocar aqui em cima, esse aqui vai ser ignorado, porque aqui embaixo tem outra regra pro LI, entendeu? Então, a única regra que você tem em questão de semântica é essa aqui, tá? Beleza. Mas Perfeito. é considerado como boa prática você fazer as coisas assim mais organizadas desse jeito? O CSS Sim, tá combinando com HTML? Não, sim, é considerada boa prática porque você consegue entender o que está acontecendo. Tipo, por exemplo, digamos que você fez o seu código aqui agora. Se eu olhar o seu código aqui, de cara eu consigo entender o que está acontecendo, entendeu? A ideia de você ser programador, programadora, é você fazer um código que o ser humano consegue entender. Então, por exemplo, se eu colocar aqui, pô, eu não vou conseguir o que está acontecendo aqui. Vou entender que tem uma classe assim, vou ter que vir aqui no inspetor procurar essa classe. Mas se eu vier aqui e ver esse header com essa estrutura, eu vou entender que para o meu header funcionar, eu vou precisar de um header, eu vou precisar de uma UL, eu vou precisar de uma LI, e dentro dessa LI ter a tag A. Então eu consigo, a partir disso aqui, montar um menu, entendeu? Por isso que seria uma boa prática. Tá? Beleza. Show, show, pessoal. Vamos continuar. Beleza, a gente criou o nosso título. Eu vou colocar uns comentários aqui, depois eu vou subir no GitHub, tá? No principal do site. Rodapé principal do site. E container principal do site. Ok. Agora a gente vai fazer o seguinte. Eu vou criar uma div aqui, porque eu não quero um item semântico. Eu vou colocar uma classe. Deixa eu pensar, vai ser o... não, container list eu vou precisar depois. Pensar no nome que a gente pode dar. Pior que essa parada de variar, eu tô comentando, a questão de você ter uma boa prática é precisamente essa questão de você dar nome a variáveis, sabe? Tipo, título tal coisa, título tal coisa. Então, tudo isso importa bastante. A gente pode colocar como... Será que eu vou precisar de um container só para isso? Eu acho que não precisa de um container só para isso, mas eu vou fazer um container... O pessoal comentando hoje no Twitter que fica dando nome de Pokémon para as coisas. Outros testes, né? Os caras são surreal. Beleza. A gente faz isso aqui porque até agora, no nosso layout, a gente somente tem na tela main esse tipo de título. Então eu não vou me preocupar em outras telas ter esse tipo de título. Porém, vendo aqui melhor o meu código, não tem por que eu criar um container para ele. Então o que eu vou fazer basicamente é definir um H2 aqui, brabo, porque lembra da hierarquia? Agora aqui sim vem hierarquia, tá, pessoal? H1 em cima, H2 embaixo e assim vai sucessivamente. Entendam, somente tem um H1 por site. Agora H2 pode ter milhares, porque H1 é o título principal, então a gente tem que explicar para o navegador o que é o título principal. Vamos lá. A gente tem apenas uma categoria, por enquanto, de produtos. Eu pretendo fazer uma API para essas categorias também vir dinâmica e a gente poder colocar mais coisas aqui.
E uma coisa bem interessante, a gente vai usar esses conceitos que a gente está fazendo aqui agora no nosso próximo curso, tá? Só que lá vai ser com frameworks, então vai ser a separação aqui totalmente diferente da que a gente está fazendo aqui agora. Vamos lá. A gente tem produtos, eu vou definir aqui como título, categoria. Eu vou manter o padrão de traço acima, categoria. E aqui eu vou trabalhar dentro da home. Uma coisa também que você pode fazer, você também pode definir para o body uma classe. Eu vou definir que essa classe aqui é a home. Aí aqui dentro eu vou pegar o home, categoria, mas estou pensando se a gente vai precisar desse componente em outro lugar. Então, por enquanto, para evitar, se a gente for precisar em algum lugar, vou transformá-lo em um componente. Quando a gente coloca em algum lugar, ele vai funcionar da mesma maneira. Cara, isso aqui é muito simples, a gente vai ter um color white nele. Existe a função de borda, tá, pessoal? Que a gente utiliza bastante, tem border radius, border isso, border aquilo. Eu vou mostrar para vocês mais uma função de borda legal hoje, que vai ser a border bottom. Eu vou precisar de um container aqui, vocês vão entender o porquê também agora. Que é o seguinte, ó, border bottom. Aqui tem mais de um pixel, acho que tem uns 2 pixels solid right. Tá vendo? A gente criou o nosso container, só que eu gostei muito mais desse container do que esse aqui, eu acho que tá muito grosso. Então no meu site eu vou colocar esse 2 pixels. No site de vocês não necessariamente precisam seguir a minha via de regra. Então eu vou criar também aqui um container, título, categoria. Eu vou pegar esse daqui e aqui dentro eu vou fazer isso aqui. Eu vou pegar este item. Se vocês perceberem, ó, ele já quebrou o estilo nosso. Mas vamos lá. A gente vai agora aqui uma div ponto categoria, ele vai criar uma div para mim. Esse aqui é um atalho do VS Code pelo snippet. E agora a gente voltou. Eu criei um container porque eu não quero mais que esse componente ele fique a 100% aqui. O que eu posso fazer, graças a esse container, é talvez alterar o display. Qualquer tipo de display, tipo um flex, para mim tá ok, serviu. Isso porque a ideia daqui desse conteúdo é ele ficar só até aqui, então resolveu o meu problema. Vocês repararam que eu vim pelo inspec e resolveu o meu problema, né? Então, sem eu precisar ir no código toda hora ficar alterando, por aqui mesmo eu resolvi. Só que também eu tenho espaçamento acima, então eu já vou aproveitar aqui e já vou ver quanto fica bom. Ó, primeiro fica, deixa eu ver, mais ou menos, dá um pouquinho mais de espaço. Beleza. Também já vou aproveitar que vai vir um conteúdo abaixo, vou dar uma margem um pouquinho abaixo, de 30 pixels. Vou todo esse conteúdo de código aqui e vou jogar aqui dentro. E olha a semântica que eu fiz. Primeiro eu coloquei esse, depois eu coloquei este item. Pra gente manter sempre a semântica de estilo, para um não quebrar o outro. Beleza. Aqui a gente não tem clique por enquanto, também a gente pode ter um clique para ir para categorias específicas. O que a gente vai fazer agora, a gente vai consumir uma API. Dá tempo, se alguém tiver peça para sair, tá gravado depois, então tá show de bola. Tô animado para programar agora. Eu fechar o código CSS. A gente começar a mexer no source agora. Nesse source... Desde que tu começou que tu quer mostrar essa API, tu acha que tu vai parar agora? Eu parece. Não, porque é uma coisa legal de vocês fazerem, tá? A gente pode trabalhar com um padrão chamado MVC, mas eu não quero tentar incubar em vocês um padrão agora. Eu quero que vocês entendam todo o conceito de como funciona. Então, por enquanto, vai ser apenas um index HTML. Durante o processo de aprendizagem de vocês, a gente vai refatorar esse código, vamos transformar em TypeScript, vamos chamar um Webpack para poder fazer o build do TypeScript para JavaScript. Então, vai ficar um negócio completo aqui, tá, pessoal? Pode ficar tranquilo. Por enquanto, a gente vai pegar a base para vocês poderem avançar. Uma coisa muito importante é, a gente nunca importa um script aqui, no header do componente. Como já comentei, aqui é o cabeçalho, tudo que vai ser carregado primeiro. Normalmente, um script, ele manipula down, ou seja, ele manipula um elemento da tela. E para a gente carregar esse elemento da tela, a gente quer sempre que tenha tudo carregado. Então, a gente faz o seguinte. Entenda aqui, o navegador, ele tem um interpretador de código e ele vai lendo linha por linha. Ou seja, ele vai chegar aqui, entendeu que é HTML, entendeu que abriu, e por aí ele vai lendo linha por linha, linha por linha. Então a gente quer que o nosso script ele seja carregado por último.
vou fazer isso. Você precisa necessariamente fechar, tá? Script. Obviamente não VS Code. Beleza, eu vou definir um source também. Ele precisa de um caminho. Então eu vou definir que o caminho dele está em source, e está em JS, e está em JS. Beleza. Eu carreguei meu JavaScript aqui, tá perfeito. O que eu posso fazer? A gente vai usar muito esse console log para ver se está funcionando. Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o window, eu vou pegar o onload dele e vou falar que, cara, o onload seu agora vai ter essa função. Eu vou criar uma array function aqui, que é uma função mais abstrata, tá? Em vez de criar uma função, vou criar uma array function aqui e vou dar um console.log aqui para a gente poder iniciar. E tá aqui o nosso código de JavaScript executando no console. Vocês entenderam o que eu fiz aqui, pessoal? Querem falar alguma coisa? Eu, sinceramente, não entendi. Tá, vamos lá por parte. A parte do CSS ficou ok, né? Sim. Beleza. Sim, ó, um monte de comando aí para entender como montar, mas ok, é isso aí. Vocês podem ver qual caso, vocês vão entender melhor. Mas vamos lá. Um script, quando a gente está falando sobre questões de JavaScript, qualquer tipo de script, ele sempre carrega por último, por quê? Porque a gente precisa dos elementos da tela para a gente poder manipulá-los. O JavaScript nada mais é que um controlador de elementos, um controlador de DOM, então a gente manipular esses elementos. Vocês podem também escrever JavaScript por aqui. Então, a gente pode pegar um document, por exemplo, get by element ID. Pode definir ID para algum componente aqui, eu acho que foi para esse daqui. Ó, campo busca. Vou pegar esse elemento campo busca aqui. Deixa eu fazer uma parada bem maneira para definir uma constante. Então, beleza. Olha só, o que eu fiz aqui? Eu falei, cara, JavaScript, pega para mim um elemento, get by, que tem o ID campo busca, e seta nessa const. Const, ela é uma variável que ela armazena um pequeno estado, um pequeno byte na sua memória. Ou seja, na minha memória agora existe uma const, existe uma variável chamada campo. E esse campo, ele tem alguns atributos, como por exemplo, eu posso pegar todos os atributos do HTML. Um atributo que é muito utilizado, por exemplo, no campo de input é o value. Posso fazer o quê? Eu falo, cara, agora o valor dele vai ser esse daqui. Então você tem um valor via JavaScript nesse campo. Então, por esse motivo, que eu cheguei aqui no HTML e falei, cara, quando o HTML carregar todo o seu conteúdo, eu quero que ele carregue. Porque esse caso, olha que maneiro, se caso a gente vier aqui nesse momento que eu pego o campo e coloco um momento que não existe, ele vai dar um erro na hora que eu fazer. Por exemplo, tipo, se eu pegar aqui agora campo, olha só, ele deu nulo, tá vendo? Ele falou, cara, você tá tentando chamar um item que não retornou nada. Porque quando o document.byId ele não encontra o ID que você retornou, ele retorna nulo pra gente. Então é por esse motivo que o script a gente carrega por último. E foi o que eu fiz aqui pra gente, tá bom? Agora sobre o script que eu fiz aqui. Vamos lá, atualizar aqui e botar o nosso normal. Sobre o script que eu fiz aqui. Existem várias funções por padrão. Essas são funções do próprio navegador do JavaScript chamada window. Tá? Então, elas existem várias funções. Basicamente, o window é essa tela sua. O que eu falei para o JavaScript eu quero que a função, agora, o onload, ou seja, quando o navegador carregar todo o meu conteúdo, ele vai executar essa função. Então, se vocês perceberem, o que acontece? Olha só. Eu carreguei, ele já vem a função aqui. Eu coloquei o dedo para vocês verem. Ai, cara, incrível, né? Aí existem várias funções, como por exemplo, manipular cache, você pode também chamar um console, e N outras funções. Então, basicamente, o que eu falei para o navegador beleza, eu quero que quando ele for carregado, essa função seja executada. É basicamente isso até agora. Ficou claro agora, pessoal? Sim, sim.
Bem, para mim, falando por mim, né? Começa, claro. Tendo isso em mente, vamos começar agora a fazer algumas coisas. Vocês lembram que eu falei para vocês que const ele é um tipo de variável? Existe outro tipo de variável de escopo também, existe o let. O let também é um tipo de variável, porém ambos têm alguma diferença. O pessoal que manja mais aí, explica para mim que diferença do const let. Deixa eu pegar alguém aqui. Vitor, explica pra gente a diferença do const let. Tu que já tá alinhado com isso aí. Perfeito, perfeito. Escopo geral, const não é alterado, por E exemplo. tem a questão do escopo também, né? Isso, do escopo também, perfeito. Olha só, eu criei uma const aqui, tá como Vitor, e criei uma const também, tá como Vitor novamente. Uma let, desculpa, como Vitor. E aqui eu vou imprimir no navegador pra gente, naquele que eu imprimi, esse valor. Eu peguei essa const, quero colocar bem dev nela, e quero imprimir aqui, e também peguei esse button com a bem dev e quero imprimir. Vamos ver o que vai acontecer. Olha só. Ele já reclamou aqui, ó. Ele falou, ele deu um type error, ele deu um erro de tipo. Ele falou, cara, você não pode definir um valor em uma constante. Aí ele deu na linha 10 da 11, que é basicamente essa daqui, ó. Linha 10 no espaçamento 11. Então, a gente não define valor em constante. Também tem a questão do escopo, que a gente não pode sair dela mais em termos geral. Deixa para vocês estudarem também isso, lição de casa. Vejam um pouquinho mais de diferença da constlet e quando a gente vai usar cada uma, tá? Beleza. A gente já passou 5 minutos do nosso tempo, mas vamos lá. O que eu vou fazer aqui agora eu vou criar uma função e essa função ela vai bater na minha API. Então eu vou criar uma async function, que é uma função assíncrona. Eu vou chamar ela de pega produtos. Um nome super criativo, mas vocês vão conseguir bater o olho e vocês vão conseguir ver. Quando eu defino que ela é uma async function, eu vou falar assim, essa função é eu vou continuar fazendo aqui, depois eu explico para vocês o que eu fiz em cada um passo, tá, pessoal? Eu vou usar uma função chamada fetch. Essa fetch, ela tem alguns parâmetros que a gente pode passar. A gente pode passar uma input e algumas outras questões que é mais de tipagem, depois eu explico melhor aqui para vocês. A gente vai passar apenas a URL. A URL que a gente vai utilizar nesse momento é a do meu site, que está com as informações, tá? Barra API, barra mentoria, barra produtos. Beleza. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o que ele vai me retornar e eu vou jogar numa chamada response. Então, ok. Aqui, ele... Perfeito. Tem um await aqui. Olha só, pessoal. O que eu fiz? Aqui.
aqui eu falei, cara, eu quero que você bate nessa URL e traga as informações que vai vir para mim. Eu quero que você aguarde. Ou seja, quando ele bater nessa linha, ele vai aguardar até trazer essas informações. O async, basicamente, ele define que essa aqui é uma função assíncrona. Ou seja, ela é uma função que ela guarda uma resposta, tá? Nesse fetch especificamente, eu vou definir apenas uma variável que eu vou dar um return. Dar um return. Dá um await aqui, depois eu vejo. Patadinha. Ficou muito mais bagunçado. Tem que configurar meu Petri, cara, pra... Beleza. Ok. E aqui embaixo eu vou dar um console.log nas informações. Nosso response. Olha o que vai acontecer. Nada. Eu abri aqui, ele não bateu em nada. Aí você fala, mas por quê? Vamos lá, pessoal. Aqui é muito importante vocês entenderem essa questão de funções. Uma função, ela é diferente de uma constante. Uma constante, quando a gente define ela sempre vai existir lá até a gente chamar ela para alterá-la. A função é a mesma coisa. Porém, a função, ela guarda no bloco de memória alguma instrução específica. Então, quando a gente tem, por exemplo, um código muito repetido, vamos dizer, por exemplo, aqui que eu tenho um código que vai sempre alterar o nome de BemDev para Vitor. Então, para mim não sempre ficar repetindo esse código, eu vou criar uma função chamada altera-nome, entendeu? E essa função altera-nome vai sempre alterar o nome. Então, em vez de eu ficar sempre lá, para papapá, igual para papapá, eu vou apenas fazer o seguinte. Eu quero agora que chama a função altera-nome. Então, isso aqui seria uma função. E essa função, ela não é executada até chamar. Então, como eu criei aqui essa função, mas eu não chamei ela, ela não foi executada. Agora, se eu vier aqui e chamar ela, e vier no navegador, aqui. Então, já veio toda a resposta da API, tá vendo? Isso aqui é a API que a gente está batendo aqui. As mesmas informações. Até aqui, foi alguma dúvida, pessoal? Não. Perfeito. Perfeito. O que eu vou fazer? Como a gente já bateu bastante time box nosso de 1h30, eu vou deixar para vocês essa tarefa de vocês fazerem até aqui, baterem na API e mostrarem nesse console para mim essa resposta. Só subam no GitHub, tá? Se vocês tiverem alguma dificuldade, alguma dúvida, vocês podem chamar no geral para a gente bater um papo. Nós temos bastante para fazer aqui, a gente tem essa função de busca para fazer, a gente vai mostrar os produtos, como tá aqui no layout. Então, basicamente, a gente fez bastante coisa mesmo. Tem bastante CSS aqui. Tem bastante conteúdo para vocês consumirem. E amanhã a gente vem, consome essa API e joga ela aqui nessa lista para vocês poderem ver. Fechou? Só pra saber, bem, a gravação fica onde? Cheguei atrasado, não peguei essa parte. O Vitor vai disponibilizar para a gente no arquivo depois.